Hoje é dia de depoimentos cariocas, a série que o Arquivo da Cidade e a Segovia vem registrando as memórias e as reflexões de grandes cariocas sobre o Rio de Janeiro. Desde o ano passado, quando a série começou a ser gravada, já foram mais de 22 horas com histórias incríveis da nossa cidade, dos nossos bairros, dos costumes, das gírias das esquinas e, claro, do espírito das ruas aqui da cidade do Rio. Na edição de hoje, a gente vai ouvir as memórias de José Carlos Araújo, esse carioca de 82 anos de idade, que começou brincando de narrar jogos de futebol de botão, lá em Vila Isabel. E hoje é o maior narrador esportivo em atividade do rádio brasileiro. E aqui, nos próximos 60 minutos, a gente vai saber não só essas histórias da sua trajetória profissional de mais de 60 anos, como também, claro, sobre como ele aproveitou as gírias da cidade para criar um jeito totalmente original e diferente para transmitir os jogos de futebol. Com vocês, o depoimento carioca de José Carlos Araújo, nessa entrevista exclusiva que ele deu para a equipe do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, secretário Tony Chalita. Depoimentos Cariocas vai chegando à sua 9ª edição nessa temporada, com essa gravação que a gente faz hoje, dia 16 de agosto de 2022. E eu vou começar a conversa de hoje com uma história lá de 1938, quando Dorival Caymmi, o grande compositor baiano, chegou ao Rio de Janeiro, vindo de Salvador, chegou de navio, trazendo, além da mala, um violão embrulhado em papel jornal. Ele não sabia direito o que ele ia fazer da vida aqui no Rio, estava em dúvida se ia ser ilustrador ou repórter de alguma daquelas revistas da época. Até que o primo dele, que já morava na cidade, chegou para ele e falou assim: Dorival, Rio de Janeiro é terra de rádio e futebol. Dorival escolheu o rádio, virou Dorival Caymmi. Essas duas paixões seguiram firmes e fortes no coração dos cariocas e são o assunto da conversa que a gente vai ter hoje com esse convidado especial, aliás, especialíssimo, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um dos protagonistas da história do rádio no Brasil, essa história que está completando 100 anos, agora em 2022, sem contar o fato de que é um participante ativo das nossas maiores emoções de futebol. Seja você vascaíno, tricolor, botafoguense, rubro-negro, ou até uma daquelas pessoas que só acompanham futebol na época da Copa do Mundo, torcendo pela seleção brasileira. Copa do Mundo, aliás, ele cobriu todas desde 1974, haja história para contar. E a gente está aqui, a gente foi recebido por ele na Rádio Tupi, que é uma das grandes emissoras que fazem parte dessa trajetória incrível, uma trajetória que tem uma passagem longa na Rádio Globo, tem uma passagem longa na Rádio Nacional, que foi quando eu comecei a ouvir as transmissões esportivas dele no comecinho dos anos 80, e tantas outras emissoras, inclusive de TV. É o filho da dona Hilda e do seu Roberto Lopes de Araújo, nascido no dia 7 de maio de 1940, carioca do Grajaú, da rua Sá Viana, mas criado na rua Teodoro da Silva, no coração de Vila Isabel. José Carlos Araújo, que alegria você dá para a gente estar participando dos depoimentos cariocas. Cheguei, Pedro Paulo, obrigado pela presença de vocês. É uma honra porque eu tenho orgulho de ter nascido no Rio, sou filho de pais cariocas, consequentemente sou carioca da gema. Então, eu não tenho lembrança da minha vivência na Saviana, lá perto da Praça Nobel, no Grajaú. Eu tenho lembrança da Teodoro da Silva, jogando as peladas, indo ao Maracanã, às vezes a pé, descendo da Teodoro da Silva, depois acompanhando o Rio Joana e chegando no Maracanã. E engraçado que meu pai me levava, muitas vezes, na Geral do Maracanã, ou então a General Severiano, na esperança de me fazer torcedor do Botafogo. Meu pai tinha 8 irmãos, minha mãe 8 irmãos, e todos esses tios botafoguenses. E aí, não sei por que carga d'água, não, eu sei, porque com 6 anos de idade, a família humilde, pobre, não tinha Natal, não tinha presente de Papai Noel,
Aí a mamãe arrumou um trocado e me levou numa loja de brinquedo na 28 de setembro para comprar um jogo de botão, que era a minha paixão. Adorava jogar botão. E aí eu escolhi pelas cores o Fluminense. E o Fluminense me envolveu e me identifiquei pelas cores. Como se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão que as cores do Grêmio iam me atrair, eu seria gremista lá no Rio Grande do Sul. Mas me transformei em tricolor e a família toda botafoguense. Todos descendentes, primos, todo mundo botafoguense. A família cresceu muito até na geração Garrincha. E meu pai me levava para ir a Geraldo Maracanã para ver o Garrincha com as pernas tortas, dar aqueles dribles. General Severiano, eu tenho uma saudade danada, porque você encostava no alambrado, o gramado ficava aqui assim, e você via o jogador de pertinho, aquilo me emocionava. Quando eu fui crescendo um pouquinho mais, a minha atração maior era o rádio. Então, quantas vezes meu pai me levava ao estádio, mas eu me voltava me virando, olhando para as cabines de rádio. Então, revista do rádio, Radiolândia, eu recortava tudo exatamente onde tinha Oduvaldo Cosi, Luiz Mendes, que era o meu ídolo em criança. Eu escrevia cartinha para ele na Rádio Nacional, mandava carta para ele fazendo perguntas, e depois ligava na Rádio Nacional, não, na Rádio Globo, e eu ouvia depois a resenha de noite para ele responder as perguntas que eu havia feito. Já aluno do Colégio Pedro II, na Marechal Floriano, eu fiquei ali 7 anos, 52 até 58, todo o ensino médio meu foi ali, colégio público. Primeiro no Grajaú, o ensino fundamental de hoje, que era o ensino primário antigo. Depois o ginásio científico, lá no Pedro II, na Marechal Floriano. E depois a UERJ, eu já fazia programas de rádio estudantis, já desde 14 anos de idade, no 4º ano de ginásio, 3º ano de ginásio. Eu já estava fazendo programa na Rádio Nacional e na Rádio Roquete Pinto, que naquela época era uma emissora da Prefeitura do Distrito Federal. Pois é, você conheceu o auditório da Rádio Nacional, então sim. Você é de 1940, então assim, anos 50 você ainda tem aquela efervescência toda de auditório, né? Você era Marlene ou era Emilinha? Não, eu gostava muito da Emilinha. A Emilinha era botafoguense. A Marlene acho que era Flamengo. E a Emilinha, porque era o seguinte, eu ia com a farda do colégio, que era uma farda com a peninha aqui e tal. E às vezes passava no corredor, eu fazia o Clube Juvenil Todd, um programa de estudantes, que ia ao ar ao vivo. Você participava apresentando? Não, eu era locutor estudante. Ah, tá. Então tinha um texto do Todd, era Clube Juvenil Todd. Era um grupo de alunos comandado pela professora Maria de Lourdes Alves. Ela também dirigiu o programa da Rádio Roquete Pinto, Bandeirantes do Ar. Na Rádio Nacional era ao vivo, quinta-feira, às 4h30 da tarde. Tinha a Rádio Atriz, tinha o radioator famoso, Rodney Gomes, tinha o Sérgio Murilo, cantor da Jovem Guarda, era desse grupo de estudantes também, tudo da minha geração. E às quartas-feiras a gente gravava o programa que ia ao ar na Roquete Pinto, ali no edifício Andorinhas, que depois pegou fogo, na Almirante Barroso. O programa era gravado e ia ao ar aos sábados, 2h30 da tarde. Tudo isso eu guardo. Quando eu ouvia a gravação, me lembro, sábado, meu pai deitado na cama, gostava de ouvir corrida de cavalo. Quando eu ouvia a minha voz, eu ficava nervoso, cara, eu tremia de nervoso e nunca gostei da minha voz. Depois o Calbi Peixoto me falou uma coisa na Rádio Nacional, que era assim, é difícil o cantor que ouve a sua voz e gosta e sempre encontra defeito. Concordo. Ele falava isso, entendeu? Interessante. E hoje em dia, por exemplo, quando eu ouço narração de gol, a gravação dos gols, eu digo assim, porra, aqui a minha voz, o metal não está legal, a colocação aqui não foi legal, talvez o grito da galera tenha alterado. Mas a minha história foi assim, vivendo o auditório. Meu ídolo naquela época, sábados à tarde, eu pintava lá, ganhava ingressos da Rádio Nacional para assistir ao programa do César de Alencar. Era sábado, 2h30 da tarde, logo depois do edifício Balança, mas não cai. Programa de humor. De humor.
da Rádio Nacional, onde tinha o Primo Pobre, o Primo Rico, que depois fizeram sucesso também com o Brandão Filho e o Apolo Correia na Rádio Nacional, na TV Globo. Pelo que a gente está entendendo, a paixão do rádio vem desde sempre. Mas a primeira referência de rádio ainda dentro de casa, em Vila Isabel, qual era? Quem é que ligava o rádio? Qual era a estação? O que vocês ouviam? Era o Luiz Mendes na Rádio Globo. E depois era o Jorge Cury na Rádio Nacional. A Copa de 50 do Maracanazo, eu me lembro que eu estava jogando bola no quintal com 10 anos e ouvindo Cury a todo volume no rádio de válvula, né? Bem antigão, mas tinha um volume, tinha um alto-falante forte, que o meu tio tinha construído o rádio para nós. Olha. O tio Alvino, ele fabricava rádio caseiro, comprando válvula, comprando os componentes, ele fazia rádio. E conforme a madeira, a qualidade era melhor. Igual um violão, que depende muito da madeira, o rádio antigo dependia muito da madeira para ter a qualidade. Agora, de todos os rádios, eu que sou apaixonado por rádio, eu tenho 3 deles, é o Transglobe Filco. Aquele Transglobe Filco grandão, com aquele som igual a ele não tinha não. E eu fui do tempo que a gente viajava para fazer futebol e as ondas curtas da Rádio Globo, tinha 25, 49 metros, às vezes nos serviam, e às vezes a onda média à noite, para fazer o retorno da transmissão. E era um retorno maravilhoso através das ondas curtas. E hoje as ondas curtas foram sendo desativadas pelo custo elevado da energia elétrica e principalmente porque a internet, hoje, o computador, você ouve rádio no mundo inteiro e você não precisa mais das ondas curtas para poder sintonizar a rádio que você deseja. Um dado sensacional da tua biografia é que você começa muito molequinho, garotinho, né? Com 14 anos. 14 anos, 15 anos. Mais novo até, com 13, eu já jogava botão e transmitindo o jogo de botão. Você transmitia, você fazia a voz? Não, antigamente, as tabelinhas do Campeonato Brasileiro, elas eram rodadas em gráfica através de patrocinadores. Então você tinha da primeira rodada até a última rodada na tabelinha. Aí o que eu fazia? Eu tinha 12 times de botão, era o número de times do Campeonato Carioca. Eu fazia o Campeonato Carioca todinho, jogando botão sozinho. Você contra você? Eu contra ele. Dava muito Fluminense, não? Eu não me lembro, mas eu sei que eu tinha Canto do Rio, tinha Madureira, tinha time de todas as cores. E eu fazia a transmissão. E o locutor que você se inspirava era o Mendes, provavelmente, nessa narração que você fazia. É interessante que eu nunca imitei o Luiz Mendes. Ele era a minha referência porque eu já gostava de voz. E o Mendes sempre teve uma das vozes mais bonitas que eu conheci no rádio. Além dele, o Carlos Palu, que era um repórter da Rádio Continental, tinha uma voz clara, limpa, e com 15 anos foi quem me deu a primeira oportunidade de ser rádio repórter. No Congresso Eucarístico Internacional, no aterro do Flamengo sendo inaugurado, em 1955. Aí o Palu me escalou, eram várias barracas, postos de saúde, de atendimento ao público, no Congresso Eucarístico Internacional. E eu ficava num deles dando informação das ocorrências de saúde, de atendimento e tal, que tinham se passado naquele plantão, digamos, da última hora, entendeu? Era isso que eu fazia. 1955 não devia ser um equipamento muito rápido, muito leve, muito fácil. Né? Não, a instalação era com linha telefônica. Não era telefone como hoje. Hoje tudo é digital, né? Naquela época era o TX e o RX. TX a linha de transmissão com 2 fios e a outra transmissão RX de retorno. Mas a gente fazia retorno mesmo pelo rádio, entendeu? Então era assim. E eu já era apaixonado pelo rádio e principalmente pelo radiojornalismo. O que eu queria, na realidade, era ser locutor esportivo. Era a minha vocação. Embora no Pedro II eu tenha me preparado para fazer medicina, porque minha mãe queria, não tem nenhum médico na família,
e o colégio tinha um nível muito elevado. A qualificação do Pedro II era, naquela época, muito evidente. Eu fui aluno de Aurélio Buarque de Holanda em português durante 6 anos. Eu fui aluno de português. Dicionarista. Ele quando montou o primeiro dicionário da língua brasileira, da língua portuguesa, eu era aluno dele. Então, me lembro na Nova Fronteira, o lançamento. Quando ele lançou uma edição lá atrás, eu fui ao lançamento, foi no Flamengo, ali na Praia do Flamengo. E ele se lembrou de mim, o Aurélio, mestre Aurélio. E ele, quando meu professor, ele levou o Chico Buarque na sala. O Chico, mais novo que eu, uns 4 anos, 3 anos, o Chico com tupetinho, calça curta, ele levou para mostrar que o Chico sabia mais português que a maioria dos alunos. E a prova dele não era prova escrita, não. Ele cortava a página de jornal e dava para cada aluno corrigir o jornal. Era Diário da Noite, O Jornal, O Dia e a Luta Democrática. Ele ia cortando a página e você tinha que corrigir. Baita no professor. J.G. de Araújo Jorge, Pinheiro Guimarães, Segadas Viana, Aja Gabalha, Vieira Soto, esses caras todos foram mestres e eram catedráticos. O Colégio Pedro II, na época, era o colégio padrão do ensino secundário no Brasil. Os livros adotados ali eram adotados pelo MEC no Brasil inteiro. Por isso, eu me preparei. Uma turma de 22 alunos, 3º ano científico, 18 são médicos, 2 professores, eu sou um deles, e vou explicar por quê, e 2 advogados. Eu ia fazer medicina, mas a minha família, meu pai e minha mãe, e meus irmãos mais novos, dependiam do meu salário para a gente ter o sustento do dia a dia. Então, isso com 18 anos. E para fazer medicina, eu teria de fazer 5, 6 anos de faculdade, mais residência, mais especialização, eram 10 anos, pelo menos, sem trabalhar. E eu não podia parar de trabalhar. Aí eu fui escolher um curso na UERJ, onde eu vou fazer Geografia ou Neolatina. Eu fiz Geografia, passei, fiz concurso para o Estado, passei, e hoje sou um professor aposentado de Geografia do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, justamente essa tua carreira paralela de professor de Geografia... E nunca parando com rádio. Sim, ela correu em paralelo durante um tempo ali. E aí a gente tem uma testemunha dessa tua carreira paralela que mandou um vídeo para a gente, inclusive, com uma pergunta para você. Vou pedir para o meu xará ali para te mostrar essa pergunta dessa testemunha. Aqui. Ele mandou pergunta para você. Bom dia, meu querido amigo Garotinho. Que prazer estar aqui conversando com você, num momento tão bacana das nossas vidas, né? E a minha pergunta seria simplesmente como foi essa caminhada desde os tempos de professores lá no Dalto Santos, você e eu, você dando aula de geografia, eu de educação física, até os dias de hoje. Foram mais de 50 anos, né? E para você, de sucesso absoluto, nós seguimos nossos caminhos. Como foi essa caminhada? O que foi que houve de mais importante nesse período todo? Meu caro Carlos Alberto Parreira. Parreira é meu irmão. No futebol, é o amigo mais longevo que eu tenho, porque nós dávamos aula, peguei o Parreira, eu e ele, comendo. Parreira depois fez concurso para a Secretaria de Fazenda, foi aprender inglês, cresceu pelo mundo, tivemos trajetória. As primeiras licenças para ele trabalhar no Kuwait, trabalhar na Arábia Saudita, eu já estava na Secretaria de Educação, eu consegui para ele, entendeu? Eram 2 anos, ou a cada ano tinha que renovar, só podia durante 2 anos, tanto ele como a Leila, mulher dele. Eu fui ao casamento do Parreira naquela igrejinha na Vila Militar, na Avenida Duque de Caxias, isso lá atrás, eu casei em 68, Parreira deve ter casado em 70, 71, por aí. E o orgulho que eu tenho de ter dado aula lá ao lado do Parreira, ter alunos brilhantes como Oswaldo de Oliveira, treinador de futebol, foi meu aluno, foi aluno do Parreira. Lá em Bangu. Lá em Bangu. Oswaldinho era de Realengo, mas foi aluno nosso em Bangu e seguiu a carreira do Parreira por influência do professor.
Carlos Alberto Gomes Parreira. E a gente só tem orgulho, né, Parreira? E vocês que estão nos assistindo, é de ter lutado e nada foi encontrado com facilidade no caminho. E essa luta serviu principalmente para a gente valorizar cada conquista, cada ano passado, cada vida vivida, e a gente viveu muito. Só em Bangu eu fiquei 14 anos dando aula, aprendendo muito com a juventude, e eu digo até hoje, você aprende muito no contato com a juventude. Por mais cultura que você tenha, e na minha profissão, o mais importante é a cultura geral que você adquire, você está aprendendo a cada dia mais. Pois é, a propósito disso, assim, você é um cara que assim, se alimenta muito do que o povo diz na rua. Informação. Né? Você, assim, informação, e eu estou falando também da criação dos bordões. Você é um criador de bordões que todo mundo sabe. Talvez nem se ligue que aquilo é um bordão, mas quando ouve você dizer vai mais, garotinho, cheguei, gente que se liga na gente. Tá? Como é que começou isso, essa coisa dos bordões, esse clique de pegar da rua os dizeres? Olha, assim? Eu acho que foi natural na sala de aula. Por exemplo, no convívio com o jovem, quando dizia assim, Pedro Paulo Malta, sou eu, na chamada, aí sou eu de, pô, sou eu, cara. Então, eu me lembro quando Miguel Profsky, do The Fivers, fez a vinheta José Carlos Araújo, ele chegou para mim e disse assim, ele fez todas as vinhetas, foi em 72, na Rádio Globo, a pedido do Mário Luiz. Aí o Miguel chegou para mim e disse assim, olha, a melhor disparada foi a tua. Foi a que ficou melhor, mais musicada, mais longa. Aquela gravação é dos Fivers? Fivers com o Tri Esperança e Golden Boys. Olha. Então, todos eles juntos. Mas a composição, é do Plop, a linha musical é do Miguel. Aí eu me liguei, esse sou eu e tal. E depois, com a vida, eu fui muito ajudado pelo Chico Anísio e pelo Chacrinha. O Chico até a morte foi meu amigo, meu irmão, confidente. Chico era um cara que eu tinha como irmão mais velho. Não digo pai, mas era o irmão mais velho. Ele me chamava algumas vezes para trocar ideia comigo e tal. E o Chico dizia assim, a maior fonte de informação está na rua. Então, fica antenado. Aí ele contando para mim, você sabe o personagem tal, do Bozó, não sei o quê, ele contando assim, era um colega meu da TV, aquela do Crachá e tal, entendeu? Eu trabalho na Globo, aquele personagem e tal. E o Chico fica antenado. Aí uma vez eu me lembro que eu trabalhava como locutor e contato de publicidade desde 68 na Rádio Globo. Quando eu me transformei em contato. Eu já estava na Rádio Globo desde 64. 63 como plantão, 64 assinando a carteira. Aí eu me lembro que eu fui comprar um ingresso de teatro na rua Paula Freitas, em Copacabana. Eu frequentava muito teatro, a gente saía muito à noite, eu, Fernando Vanucci, Paulo Stark, a gente tinha um grupo que a gente saía muito à noite, na época que a gente saía do teatro e ia jantar na Fiorentina, ia jantar na plataforma. Resenha ótima. Resenha devia ser boa. Ótimo. Francisco Horta. Aí eu me lembro que eu fui comprar ingresso, comprei ingresso de teatro de tarde, porque à noite não teria, talvez, para ir com a minha mulher. Aí quando eu passo na calçada, tem um casalzinho de adolescente, eu me lembro até hoje, ele com uma jaqueta jean e ela com uma blusa amarrada e puxando um baseado, sabe? Aí, mas um baseado mesmo. Aí, de repente, ele diz assim, me arruma, acho que era 5 cruzeiros, sei lá qual era a moeda da época. Eu digo assim, vou dar 5 para cada um. Dei 5 para ele, dei 5 para ela. Aí ele disse assim, valeu. Deu uma puxada mais profunda. O valeu para os lances de emoção. Aí eu digo... Saiu barato. 10 cruzeiros, 10 reais. Saiu baratinho. Baratinho. Foi sacada do povão. E o entrou foi interessante. Eu transmitia muito basquete. Aliás, quando eu comecei a transmitir, eu achava o basquete mais emocionante para transmitir
Vasco e Flamengo no Maracanãzinho, aquilo vinha abaixo. E a emoção era maior, com aquela gritaria toda, né? Estádio cheio, ginásio cheio e tal. E eu me lembro que Algodão, Vlamir, Alfredo, as feras apontou, atirou, entrou. Era na sexta. Chua, quando era de 3, né? Depois é que veio o negócio de 3. Aí, quando era de longe, aí eu gritava, chua. Aí o Haroldo de Andrade, na fila do elevador, entrando no elevador, eu acho que ele estava vindo do almoço e eu estava vindo da Rádio Eldorado na Presidente Vargas, eu ia de tarde para a Rádio Globo. Aí o Haroldo de Andrade e o Afonso Soares chegaram para mim e disseram assim, garoto, aquele entrou, usa no futebol, vai pegar bem. Haroldo de Andrade e o Afonso estavam comentando a meu respeito e me frisaram isso. Usa no futebol. Aí eu passei a usar no futebol. Entendeu? Como garotinho, eu chamava todo mundo. Eu não sabia o nome do Pedro Paulo, não sabia o nome do Thiago, sabia o nome da Deise. Aí eu dizia assim, ô garotinho, chamava todo mundo de garotinho. Aí o Denis Menezes, na Copa do Mundo da Alemanha, 74, em Frankfurt, começou a me anunciar e me chamar de garotinho. Aí o Haroldo de Andrade chegou para mim, que foi um gênio do rádio, assim, que deveria ser enaltecido, foi vergonhosamente demitido na Rádio Globo. Essa é a realidade. Destruíram. Os caras que destruíram a Rádio Globo começaram destruindo o Haroldo de Andrade. Aí o Haroldo de Andrade chegou para mim e disse assim, olha, registra isso, senão alguém vai copiar depois. Aí eu procurei um advogado amigo, aí registrou no INPI, me lembro até hoje, nas categorias, nas classes 38, 39, 40 e 41 de comunicação. Depois tentaram te tomar essa marca e você se protegeu. Mas o Anthony William Oliveira Mateus, ele veio de Campos trazido pelo Heraldo Leite. Como ele me imitava lá em Campos, ele era chamado de garotinho de Campos. Quando ele chegou aqui, começou a papar, garotinho. Aí voltou para Campos e botou no registro civil dele, da mulher, de todos os filhos, o garotinho como sobrenome. E moveu 2 processos contra mim. Moveu primeiro na civil, para me tirar do INPI a marca, me proibir de falar garotinho, e na Justiça Federal, para o INPI cancelar a marca garotinho que eu tinha registrado. E perdeu nas 2. Aí o Zé Roberto Marinho, que era meu chefe, me chamou e disse, porra, Zé, vamos ajudar esse cara amanhã vai ser governador, vai nos ajudar, cede para ele. Aí eu cedi, sem custo nenhum, até segunda ordem, a marca Garotinho para usar show do Garotinho, programa do Garotinho, com uma condição, se eu fizer um programa de rádio, show do Garotinho, ele não pode usar mais, entendeu? Porque a marca é minha. Voltando ao futebol, você falou de Haroldo de Andrade, que é uma lenda. E aí, assim, é inevitável a gente falar assim, de referências de comunicador, né? De locutor esportivo que vem antes de você, sim, que eu, molequinho no rádio, ainda peguei, assim, já nos finalmente, que são Valdir Amaral, com aquele estilo épico de narrar, assim, bem marcante, bem câmera povão. lenta, Jorge Cury, com o coração na garganta, aquela coisa do Alcei Camargo, histriônica, do Alcei já parecido com Valdir Amaral, também, uma coisa mas assim, vibrante. E aí, quer dizer, você vem numa outra pegada, o teu jeito de narrar, essa narração sorridente, como se fosse num bate-papo. Vem de onde? Como é que você criou Olha, isso? eu vou te dizer, em 77, eu tomei a coragem de pedir demissão da Rádio Globo, primeiro cara a pedir demissão, com a Rádio Globo no apogeu, e ir para a Rádio Nacional, que dava tracinho de audiência, tanto no futebol como na programação. E aí foi a época do advento da Rádio Cidade, uma forma nova com Mansur, com Eladio Sandoval, com Romilson, com Paulo Martins, de comunicadores. Entende? E aquela forma, eu achei assim, olha, está mudando a comunicação no rádio.
eu vou ser um apresentador. Eu sempre quis ser apresentador de show. O meu ídolo é o César de Alencar no auditório. Eu queria ser animador de auditório. Era essa a minha intenção como garoto. Narrador esportivo e animador. O Jorge Cury era. A Hora do Pato na Rádio Nacional era narrador esportivo. Aí eu digo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para a Rádio Nacional e vou inovar. Eu vou mudar. Valdir Amaral, Jorge Cury, Orlando Batista, Dulcei Camargo, Clóvis Filho, são narradores de futebol. Eu vou ser o comunicador do futebol. Primeira providência minha. Antigamente, quem ficava atrás do gol, os locutores, que não eram os titulares. Valdir transmitia, Celso Garcia numa ponta e eu na outra. O Fiore Gilioli, que trabalhava em São Paulo, transmitia, Zé Paulo de Andrade aqui numa ponta, o outro não me lembro. O Cosi transmitia, Otávio Nami numa ponta, era Vitorino Vieira na outra. Eu digo assim, eu vou botar os repórteres. Denis Washington. Primeiro a botar repórter atrás do gol fui eu, em 77. Para ficar diferente também, não foi nenhuma invenção. É para o cara que ligasse a Rádio Nacional saber que o Denis Washington estava na Rádio Globo. Estava na Rádio Nacional e não na Rádio Globo. Porque eu botava estudantes de comunicação, de jornalismo, para fazer pesquisa no estádio com um radinho. Qual é a rádio que você está ouvindo? Dava a Rádio Globo lá em cima, a Rádio Nacional lá embaixo. E eu vi o eco da Rádio Nacional no estádio. Aí eu digo assim, pô, eu tenho que criar alguma coisa. Eu mudei e gostei. Mudei para chamar a atenção do cara. Eu mudei da Rádio Globo para a Rádio Nacional. E ao mesmo tempo, eu digo assim, vou fazer um outro tipo de questionário. Qual é o locutor que você está ouvindo? Aí dava eu ganhando um tempo que o Valdir estava transmitindo e perdendo por pouco no tempo que o Cury transmitia. Cada um transmitia um tempo. Aí eu digo assim, tá vendo? O nego está me confundindo ainda com a Rádio Globo. Está achando que eu estou na Rádio Globo. Então, isso tudo é feeling. E aí eu me lembro que o Ronald Levinson, que era o dono da Delfim, era meu cliente, eu já era contato da Globo, trabalhava com publicidade, né? Aí eu falei assim, eu tenho que mandar para o Ronald as planilhas. Eu não sabia fazer pesquisa. Eu fazia um questionário, o estudante de jornalismo ia fazer na arquibancada, fazia um pesquisador mais qualificado que o do Ibope, que era estudante de terceiro grau, quer dizer, de universidade, né? Qualificado pra caramba, e eu não sabia o que fazer com aquela planilha. Aí o Ronald disse assim, manda para mim que eu vou te fazer uma análise, Aí mandei para ele me fazia qual é a torcida que estava recebendo mais o meu time, o meu trabalho, qual é a torcida que estava... A torcida do Botafogo era mais resistente ao meu trabalho. Ah, é? Era. Ela não me aceitava na Rádio Nacional, porque Valdir Amaral e João Saldanha eram botafoguenses. Sim. Aí eu fiz um trabalho de marketing, inauguração do estádio de Marechal Hermes. O locutor foi quem? Eu, Botafogo, com Luiz Mendes. Botafoguense. Eu e Luiz Mendes, botafoguense. Então, e outra coisa, eu passei a cadastrar as torcidas organizadas. A Fogo Paixão, não sei o quê, e eu dava o nome do líder, do chefe, para eles obrigarem a ligar o radinho lá em mim, na arquibancada, entendeu? Então, o Thiago está rindo. Mas era assim, era um trabalho, quer dizer, de sapa. Com 2 anos eu comecei a ganhar da Tupi, do Dulcei. Aí já estava em segundo. Com 4 anos, eu já comecei a encostar na Globo e a ganhar um tempo. Aí, o Paulo César Ferreira, foi um dos maiores nomes do rádio que eu tive, que eu conheci, Mário Luiz e Paulo César Ferreira, dirigindo a Rádio Globo, sentiu que a gente ia comer o bife geral mais um tempo. O que ele fez? 84, ele disse, olha, manda o Jorge Guilherme na casa do Zé Carlos, eu morava em São Conrado. Manda o Jorge Guilherme na casa do Zé Carlos. Jorge Guilherme foi o criador da CBN e era o diretor de jornalismo. Aí ele foi lá e falou o seguinte, vai voltar com o Washington, traz quem você quiser. Aí eu trouxe Luiz Mendes, Heraldo Leite, Sérgio Moraes,
trouxe todo mundo de volta, Roberto Brandão, para a Rádio Globo, e ele ainda disse o seguinte: vamos botar na justiça, se tiver que pagar a multa, eu pago. Ele falou: se tiver dinheiro para receber, você recebe. Rapaz. Fechado. Aí eu vim, porque na Rádio Nacional eu já não tinha salário. Eu tinha... Participação? Não, tinha 2 cotas do futebol que eu vendi para Texaco e para Souza Cruz. Naquela época não era proibido propaganda de cigarro durante o dia. Eu vendi para cigarro, porque era contato de publicidade, então eu já atendia essas contas. Então a grande novidade do rádio em 77 foi exatamente a grande mexida do rádio. Aí o Valdir Amaral desesperado, porque eu estreiei em 2 de fevereiro de 77, Brasil e Colômbia, em Bogotá, eliminatória da Copa do Mundo de 78. Eu, Luiz Mendes, Denis Menezes, Washington Rodrigues. E o detalhe, o Washington era muito amigo do nosso... vou lembrar o nome dele. Renteria, Oscar Renteria, da Rede Caracol. Lá da Colômbia. Da Colômbia, de Bogotá. E eles tinham aqueles caminhões com o HF, e o Washington fazia o show da madrugada, ao vivo. Na rua, nas boates. Olha, cara, a gente arrebentou. A Rádio Globo ficou assustada pra caramba. Eles aumentaram, botaram IATA para viajar, o Penido para viajar, todo mundo para viajar. Olha, aumentou a equipe da Rádio Globo, mas nós fizemos sucesso absoluto, porque foi a grande novidade daquela minha estreia, o impacto. Aí o Globo fez 3 editoriais, esculhambando o governo militar, que estava aliciando profissionais da iniciativa privada. Mas o mercado precisava disso. Sim. Porque havia um acordo da Rádio Globo com a Rádio Tupi, era o Alfredo Raimundo aqui na Rádio Tupi, que um não tirava o profissional do outro e limitava o salário, não podia pagar ao operador mais do que X, não podia pagar o locutor noticiarista mais do que Y. E assim ficava achatado. Sim. Quando eu fui... Lobo não come lobo. Nome do Fla-Flu é na Rádio Globo. Aí, quando eu fui para a Rádio Nacional, o Denis foi ganhar 7 vezes mais do que ganhava na Rádio Globo. Eu fui ganhando, porque eu tive participação, quer dizer, espaço, eu fui ganhando muito mais, não me lembro. E o Washington eu tirei da Continental, que ele estava na Continental com Wagner Luiz, e fizemos aquele trabalho de vamos visitar redações. Aí eu convidei o Cláudio Mério Souza, que era colunista do jornal O Globo, puta cara, botafoguense. Aí eu trouxe o Cláudio Mério Souza, tiramos foto para ser comentarista também da Rádio Nacional com a gente. Aí o Valdir Amaral correu no Armando Nogueira para impedir essa contratação. Aí eu convidei o Fernando Vanucci, que era meu amigo, meu irmão, botafoguense também, para ser meu segundo narrador. Aí Vanucci tinha fechado tudo comigo, aí o Valdir correu no Armando Nogueira, que veio a ser meu chefe depois na TV Globo. Brecou a ida do Fernando Vanucci. Então, e 3 editoriais do Globo tentando obstruir minha passagem pela Rádio Nacional. Mas foi muito bom, porque eu passei a sentir confiança. Eu me lembro, rapaz, na Justiça, a Rádio Nacional ficou impedida de assinar contrato comigo. E a Rádio Globo não deu baixa na minha carteira. E moveu uma ação contra mim, baseada na lei do artista. E não... Eu tinha carteira profissional, CLT. Era só pagar o aviso prévio e sair. Mas aí, cara, a Rádio Globo esperou 6 anos. Valdir Amaral, com o Dr. Roberto, esperou 6 anos. Geraldo Starling Soares, ex-presidente do CND, era o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Eu ganhei na primeira instância, ganhei na segunda e perdi na terceira. E aí, perdi baseado que eu fazia o futebol show, eu era artista, não era locutor. Mas cá para nós, todos os papéis que tinham de contrato assinado pelo Zé Carlos eram posterior
a data da carteira e só valiam diante da CLT com o aumento salarial da carteira. Sim. Isso é claro na consolidação das leis trabalhistas. E ainda assim eu perdi. Aí o que aconteceu? A minha estrela brilhou. Eles queriam que eu pagasse 1,1 milhão na época. Eu não tinha esse dinheiro. Era dinheiro pra caramba por rompimento de contrato. Aí o Adolfo Andrade era advogado do Dr. Roberto e era meu amigo de infância do 813 da Vila Ideal na Teodoro da Silva, onde eu vivi quase toda a minha vida. E aí? Namorava a Marilena, casou com a Marilena. Aí o Adolfo falou assim, Zé, eu corri a ele, né? Cara, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Como é que eu vou fazer? Porra. Aí disse assim, pede vistas das custas do processo. De 1 milhão, baixou para 800 reais, 800 cruzeiros, na revisão de custas. E aí eu paguei, deu baixa, eu não tive que pagar 1 milhão, rescindi o contrato, e em 84 depois eu voltei. Voltou para Globo. Voltei. E ainda acabei comprando um apartamento do Dr. Roberto, no Vilage São Conrado, que era que eu estava comprando pelo Júlio Bogoricin, Sérgio Dourado, e aí ele tinha muitas unidades lá que os caras não pagavam em publicidade, aí pagavam com unidade. O ministro Hélio Beltrão morava nesse prédio também, onde eu comprei. Cara, a gente já está em São Conrado, tá? Mas vamos voltar para o Maracanã. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é o seguinte. Eu vejo você nas redes sociais fazendo anunciando que vai começar e tal, a transmissão, e no fundo aquele estádio todo colorido, aquele estádio iluminado, com aquela tal. Fico pensando sempre assim, você não tem saudade daquele Maraca de concreto, daquela marquinha Total. grande? Como é que é? Não, da geral e da cabine próxima da geral e do gramado. Pois é. Hoje, o pior estádio que eu transmiti futebol ultimamente foi o Castelão em Fortaleza, que é lá em cima, mais alto que o Maracanã. Tu vê o jogador lá embaixo pequenininho. E o Maracanã. É difícil. Hoje eu prefiro transmitir no Engenhão, em São Januário, porque você está mais próximo do gramado. As grandes arenas para a Copa do Mundo de 2014, elas afastaram as cabines de rádio. Afastaram completamente as cabines de rádio. Então você tem mais dificuldade de identificar jogador. Está muito difícil. E você tem... Olha que eu tenho memória, eu uso óculos multifocal para enxergar bem, mas eu enxergo de longe bem, é muito mais para ler, por isso que eu boto multifocal para não botar o meia taça, mas de longe, porque eu fiz catarata e você passa a enxergar bem de longe. Mas eu tenho saudade do cara da geral, que ficava ali me olhando com o radinho colado. O público da geral não era o público do Fla-Flu que estava jogando. Também tinha vascaíno, botafoguense, que com aquela grana da geral, ele não tinha outro lazer naquele domingo ou naquela noite de dia de semana. Então ele ia ao Maracanã para curtir o futebol. O espetáculo, o jogo de futebol em si. Eu tenho saudade desse gigante de concreto. Tenho sim. A gente recebeu um vídeo de um outro amigo teu que mandou uma pergunta para você a propósito de Maracanã. E eu vou pedir para o Xará me passar o celular para eu te mostrar aqui. Esse cara aqui, ó. Olá, grande Zé Carlos Araújo, que honra, que prazer poder estar falando para você. Sei que eu tive o privilégio de ter tantos gols desde a minha carreira de juvenil até o profissional, os clubes onde passei, Flamengo, Udinese, lá na seleção brasileira. E queria te fazer uma pergunta, para saber qual o momento mais marcante da sua carreira que você narrou, e eu tenho certeza que você deve ter se emocionado narrando, pode ser qualquer lance ou gol, mas um momento que você sente assim que foi o mais importante da sua carreira esportiva. Grande abraço para você, sucesso e muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Galo. Olha, o Galinho, rapaz, tem uma história com ele.
Eu vou dizer que o gol mais emocionante que eu narrei do Zico foi no Brasil e Iugoslávia, em Recife, quando ele entrou comendo todo mundo, driblando e colocando na rede. Esse foi o gol mais marcante, ficou marcado. Agora, a dona Matilde, a saudosa mamãe do Zico, ela, quando o Zico jogava no juvenil do Flamengo, eu narrava jogos de juvenis pela Rádio Globo. E ela me pedia em fita cassete todos os gols que eu narrava no Galinho, do Flamengo. E ela colecionava. Naquela época o gravador era do Play, tinha que apertar grande, pesadão gravador. E eu tenho uma história muito interessante, que quem levou o Zico para o Flamengo foi quem me levou para a Rádio Globo, Celso Garcia, locutor da Rádio Globo, que era vizinho do Zico na rua Lucino Barbosa, em Quintino. E eu me lembro dos Celso, pegava o Fusca azul, ia pegar o Zico na escola Rivadavia Correia, na Presidente Vargas, ali colado ao Comando Militar do Leste, antigo quartel-general do Exército, ia pegar o Zico ali para levar para o Flamengo treinar. Era o Celso que levava o Zico com aquele cabelinho lourinho, arrepiado, cabelo raspadinho aqui do lado, magrinho. A convivência, quantas vezes, sábado, eu fui para a casa do Zico, levado pelo Celso, para comer feijoada que o seu Antunes, o velho seu Antunes português, fazia, reunindo os amigos, até o cachorro dele era mesmo. Então, olha só, então a gente juntava e eu conhecia o Nando, o Zeca, a família toda convivendo. O Zico é meu irmão e foi o maior jogador de futebol que eu vi e convivi dentro da minha longa história, da minha longa carreira. Mas você viu o Pelé jogar também? Vi o Pelé jogar, mas acontece que o Zico eu convivi, o Pelé eu vi, eu assisti, entendeu? Aliás, e não era amigo, pelo contrário. A única vez que eu falei com o Pelé foi numa viagem Rio-Joanesburgo, na Copa do Mundo da África do Sul, que ele me chamou pelo nome. Eram 2h30 da manhã, eu levantei para ir ao banheiro, depois de uma resenha enorme, Júnior, Casagrande, o Pelé estava viajando com um profissional, um diretor do SBT, ele ia fazer comentários para o SBT da Copa do Mundo da África do Sul. E, de repente, eu levanto 2h30 da manhã, acabou a resenha, eu estou sentado lá atrás, na classe executiva, que não tinha a primeira classe. Aí eu vou ao banheiro, Pelé, ô Zé Carlos, vem cá, senta aqui. Aí foi batendo papo comigo o Pelé, contando que me acompanhava, sabia quem eu era. Humilde também. Você estava no gramado do Maracanã, no Gol 1000, lá em novembro de 69, né? Mas 19 foi uma loucura. 19 de novembro. Olha, uma das personagens daquela noite, passou ainda agora aqui, que foi Cidinha Campos. Sim. Ela era repórter da Record. Entende? E ela entrou no gramado quando a bola entrou. Aquela hora, a bola entrou, a Andrada pulou, ainda pegou Os gramados eram tão ruins que até o Pelé, quando bateu, a bola bateu numa saliência, quase que o Andrada pega. O gramado era irregular. E a Cidinha foi das primeiras, se não foi a primeira pessoa que entrou na rede que todo mundo invadiu. O jogo parou ali. O Pelé fazer... O Valdir Amaral tinha um script. Pelé, o rei do futebol. Pelé, o atleta do século. O mundo a seus pés. Então, ele estava nervoso pra caramba, porque antes o Pelé já tinha perdido a chance de fazer o 10º gol em Salvador contra o Bahia, se eu não me engano. Então, e o Maracanã tinha tudo a ver com aquele lance, aquela noite emocionante. Parou, o Denis e o Washington correram, fizeram a volta olímpica com o Pelé, foi um negócio assim inesquecível. Acabou sendo um momento ótimo, né? Assim, tudo para um pênalti, né? E a sorte minha é que a Manchete lançou uma edição especial com CD da gravação do gol. E eu tô na história do Gol 1000, atrás do gol. Com o Valdir. Com o Valdir. Com o Valdir, que você fala do Fidelis Buracan. Tá fazendo o negócio da Lua. Porque naquela época tinha chegado a Lua.
Então, todo esburacado e tal. Era um papo do momento, entendeu? Ricardo, já se encaminhando para os finalmente da nossa conversa, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você já chegou a fazer alguma transmissão de carnaval? Já, na TV Manchete. E aí? Eu fiz... O negócio é o seguinte... Sapucaí já. Companheiro, já era na Sapucaí. Acontece o seguinte, o Lacê era diretor do Carnaval da TV Globo. E a TV Globo não podia transmitir o sábado por causa da programação, mexer na grade e tal. Então o Lacê continuava comandando. E ele pediu à Manchete para me fazer um convite para eu narrar o sábado, já que o Paulo Stein narrava o domingo, segunda. Sim. Domingo e segunda, né? Domingo e segunda. Aí eu fui. Aí... Fazer o grupo de acesso. Né? É grupo de acesso. Mas tinha a minha Vila Isabel, inclusive, eu sou Vila, desfilando ali no sábado. Aí eu fui, gostei pra caramba. E o Sorrel Lemos, que depois sonoplasta do Jô, sonoplasta do Faustão, hoje está aposentado, eu me lembro que ele mandou mensagem para mim, Zé, eu te ouvi na Manchete, tava bom pra caramba e tal, mandou mensagem. Aí eu sei que eu gostei e eu narrei, mas 3 da manhã pintou um companheiro, foi o Paulo Stein, dizendo, não, pode deixar que a partir de agora eu vou narrar e tal. 3 da manhã ele foi lá para narrar. O Lacê tinha me convidado, Alcino Diniz estava me dirigindo. Era o Alcino Diniz. E o Carnaval, pela Manchete era o Alcino Diniz. Pela Globo, toda aquela estrutura era o Lacê que comandava. E eu me lembro que aí o Paulo Stein pegou 3 da manhã e foi de 3 da manhã em diante, até de manhã. Mas TV é completamente diferente de rádio, né? O rádio... mas acontece o seguinte, eu gostava de carnaval, eu desfilava na Vila, já no grupo de acesso, eu já desfilava na Vila com o Martinho. O Martinho me dava sempre a camisa da ala dos compositores. Então, porque eu sou de uma época em que todos esses cantores, Roberto Carlos, Zé Augusto, que é meu amigo, meu irmão, essa gente pintava na Rádio Globo para trabalhar o disco, entende? O Daí José, botafoguense, entende? Então, e o Martinho gostava muito de mim, por eu ser da Vila e tal. Aí me convidou e eu estava desfilando todo ano. E eu conhecia carnaval. Eu me aprimorei, me preparei para fazer o deverzinho de casa. Aí eu sou muito disciplinado. Aí, você tem uma ideia, quem me acompanha sabe, eu chego no estádio no máximo 3 horas antes do jogo. Todo jogo. Você vai começar às 11 da manhã. Teve o jogo do Vasco com o Tombense no sábado, 11 da manhã. Eu, 10 para as 8, eu já estava lá na cabine. Eu vi teu vídeo de manhã cedinho, né? Não, estádio vazio. Mas aí, eu me preparo, não tem correria. Eu não sei fazer um jogo, uma transmissão, se chegar correndo em cima, que era ser o Cury também. O Valdir também era organizado. Então, questão... Como eu sou meio milico, não é porque eu sou oficial da reserva R2, não. Eu sou tenente da Arma de Infantaria, porque eu fiz CPUR para ter pontos em qualquer concurso, e depois fui fazer estágio no Regimento Sampaio, hoje Batalhão de Infantaria Motorizada, e eu fiquei 3 meses, saí segundo tenente da Arma de Infantaria, mas sou R2, e dava aula de topografia no CPUR, porque o capitão sabia que eu estudava geografia e sabia topografia pra caramba. Então eu dava aula de topografia com aquele geloso, aquele microfone, que você aperta e fala para um grupo, dava para 250 colegas meus de turma, naquelas encostas da Quinta da Boa Vista. Eu dei aula de topografia durante 2 anos que eu fiquei no CPUR. O capitão Lacordaire, que era o instrutor de topografia, me dava essa permissão. A gente sempre termina os nossos depoimentos cariocas com 4 perguntas ligeiras para os nossos entrevistados. 2 delas você já respondeu. A primeira delas é a seguinte: a gente pergunta o time de coração, você já disse teu time de coração. Mas assim, tem uma pessoa jurídica, José Carlos Araújo, que de certa forma é Flamengo também, né? Não, completamente. Combinar, né? Completamente. Até porque
eu não viveria, o rádio esportivo não viveria sem ter emoção com o clube de massa, entende? E eu acho que eu dou mais credibilidade a quem é rubro-negro me ouvir quando eu confesso que o meu clube de coração é o Fluminense. Vou aproveitar. Eu sou isento. Eu aproveito então isso que você está falando pelo seguinte: você sempre disse que é tricolor, você é super equilibrado nas transmissões. Como é que você torce para o Fluminense? Quando é que se manifesta esse coração tricolor? Quando você está assistindo em casa? Você sofre? Você... Quando eu estou em casa, o Fluminense está jogando contra outro time qualquer de outro estado. Campeonato Brasileiro. É lógico. Eu tenho um segundo time, que eu torço um pouquinho por ele, porque minha família toda era Botafogo. E também porque eu comecei como repórter e fiquei 9 anos cobrindo o Botafogo para a Rádio Globo e para o Jornal O Dia. Na época que tinha Jairzinho, Gerson, Roberto, Zagallo, Paulo César Caju. Então, Zagallo, Admildo Tirol, Dr. Lídio, esses caras eram meus amigos, cara. Eu assistia treinamento na beira do campo, como repórter, batendo papo com eles, colhendo exclusivas, entende? Então, a amizade que eu fiz com eles. Então, eu torcia pelo Botafogo também. E até hoje, eu torço pelo Botafogo. Eu sou fluminense, torço pelo Botafogo e sou Flamengo de paixão. Está faltando o Vasco. Mas o Vasco, Eurico Miranda, afastou o Vasco de todos nós. Ele criou uma rivalidade, saudoso Eurico Miranda. Ele criou uma hostilidade entre os outros clubes e os outros torcedores e aquela nação vascaína. Eu vou ao Vasco, sou muito bem recebido, mas fui muito hostilizado durante muitos anos exatamente por causa disso. A outra pergunta que a gente faz sempre é: qual é a escola de samba de coração? Você já... Vila Isabel do Coração. Não tem segunda, não. Essa é a Vila e acabou. De onde vem essa paixão? Imagino que seja de você morar ali, mas como é que foi? Você frequentava a escola? Você não, naquela época não. A Vila Isabel é exatamente pela raiz da Rua Teodoro da Silva, os primeiros ensaios lá no Andaraí, no antigo Estádio do América, enfim, a Vila surgiu aí. Você estava naquele desfile do Kizomba? Você participou daquele desfile histórico de 88? Eu acho que participei, porque foram tantos anos, sabe? Depois que teve um período que eu participei, depois que eu comecei a ter futebol no Carnaval, eu comecei a ficar preocupado. Pô, se eu virar à noite, a Vila vai desfilar às 3 da manhã. Pô, como é que eu vou me cuidar? Eu me cuido muito. Então, aí não dava, aí eu comecei a me afastar. E eu não vou, entendeu? Por causa do futebol. Porque tem a vida do futebol, sábado de Carnaval. Então, complicava muito para domingo, para segunda. O futebol começou a entrar no Carnaval. Porque antigamente não. Sábado de Carnaval tinha um amistoso que era em Cabo Frio, ou Arraial do Cabo. O Flamengo ia jogar, o Vasco ia jogar, o Fluminense ia jogar. E você ia fazer esse amistoso. Campeonato não tinha no Carnaval. Por isso que com o campeonato, com os jogos oficiais, eu passei a me preservar e me afastei um pouco do Carnaval. Depois, com a morte da minha mãe também, aí a coisa pegou, entendeu? Você tem um bairro carioca que seja o bairro do teu coração? Grajaú. Porque eu nasci lá, depois que eu me casei, a minha mãe saiu da Teodoro da Silva e foi morar na Rua Gurupi, onde mora minha irmã até hoje. E o Grajaú era a Urca da Zona Norte. Era aquele cantinho tradicional, se acordar com passarinhos cantando, sossegado. Hoje eu não posso dizer que é a mesma coisa, mas que foi durante muitos anos Grajaú, um bairro bucólico, onde você andava de bicicleta sem risco de ser atropelado na rua, tranquilo. Foi ali que eu fiz a minha primeira comunhão, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça Edmundo Rego. Foi ali que eu frequentei o colégio, a Escola Municipal Francisco Campos, antes Francisco Manuel, onde eu fiz o antigo primário. Depois completei na Escola Panamá, na Duquesa de Bragança, já meio Andaraí, meio
Grajaú. Mas o Grajaú é um bairro que eu ainda admiro até hoje. Eu me lembro da minha professora primeira, professora Dona Lívia Guzmão, depois professora Celestiana. A Lívia Guzmão morava na Rua Meiarim, 183. Eu guardei isso até hoje. Eu nasci na Saviana 175, lá em cima. Entende? Então, foram coisas que ficaram marcadas na minha memória, até porque naquela época, o Vila Isabel tinha um dos melhores times de futebol de salão, futsal de hoje, e o Grajaú Country tinha um dos 3 melhores times de futebol de salão, Brás de Pina, Grajaú e Vila Isabel. E o campeonato era muito equilibrado de futebol de salão. Por fim, me diga um grande carioca ou uma grande carioca, não necessariamente uma pessoa conhecida, mas uma pessoa que encarne o espírito da cidade para você. Eu acho, olha, se eu falasse em Chacrinha, ele foi pernambucano, né? Não tem problema não, carioca de espírito pode ser. O Chacrinha foi quem melhor representou o espírito que eu considero de carioca. O cara bem-humorado, o cara pra cima, o cara único. E uma frase que eu nunca mais esqueci dele. Ele diz assim: garotinho, não fica preocupado em ser melhor nem pior. Você vai ganhar dinheiro o resto da vida sendo diferente. E você é diferente. Logo ele, que era o cara mais diferente de todos nós. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Pela sua participação nos Depoimentos Cariocas. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente. Muito obrigado ao prefeito Eduardo Paes, Vascaíno, ao secretário de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita, a todos os meus colegas do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, em especial os 2 que estão aqui comigo na Rádio Tupi acompanhando, Pedro Paulo Júnior e Daniel Pimenta, Rosa Maria Araújo, presidente do Arquivo Geral, um abraço também. Muito obrigado a todos. Obrigado. Uma honra estar contigo aqui. Obrigado, irmão. Bom demais. Obrigado.